Oi, gente. Deus abençoe vocês, que a gente possa passar um outro momentinho aqui conversando sobre as coisas de Deus. O assunto que eu queria conversar hoje era sobre limites. A gente sabe que nós temos limites. Eu tenho limite, minha esposa tem limite, você tem limite e Deus tem limite. Os nossos limites, eles têm até um certo conhecimento, mas não tem todo o conhecimento. Então é por isso que muitas vezes a gente tem que observar qual que é o limite que Deus tem. Esse que é o principal, nosso objetivo é saber quais os limites de Deus, para que eu ande dentro dos limites de Deus e tenha uma vida de qualidade. A única coisa que a gente só leva vantagem, com Deus a gente só leva vantagem. Quando você procura Ele para observar os limites, aquilo que você pode fazer e não pode fazer. Nos nossos limites a gente tem planos para fazer. E a gente precisa observar se os nossos planos estão de acordo com a vontade de Deus. Aí a gente pode realizar os nossos planos. Porque senão a gente fica obcecado nos nossos limites e para nos nossos limites. Veja bem, se a gente parar nos nossos limites, Deus vê o futuro. Deus sabe do futuro. E se a gente, nos nossos limites, a gente não sabe do futuro. A gente só tem planos e tem limites nesses planos, mas a gente não sabe do futuro. E Deus sabe do futuro. Por isso que é preciso observar os limites de Deus, porque eles são muito superiores ao nosso. Então, eu sempre na minha vida eu procuro olhar se aquelas decisões que eu tenho que tomar são aprovadas por Deus ou não são aprovadas por Deus. Eu noto também, veja bem, o que acontece é que muitas vezes a gente não percebe, mas os limites que a gente estabelece, eles estão errados. E muitas vezes a gente está na igreja e ali tem problemas errados. Nota bem, o primeiro crime que existiu foi entre Abel e Caim. Onde que eles estavam? Cultuando a Deus. Ele estava cultuando a Deus. Nesse culto a Deus, o Abel levou a sua oferta e Caim levou a sua oferta. Deus aceitou a oferta de Caim porque ela foi abençoada. E não aceitou a oferta. A oferta de Caim, Deus não aceitou. A oferta de Abel, aceitou. O que Caim fez? Matou Abel. Mas ele não estava cultuando a Deus? Ele estava cultuando a Deus. Mas, no entanto, os limites de Caim não concordavam com Deus. E ele matou seu irmão. Se a gente olhar mais para frente, a gente vai ver, em uma passagem que eu gostaria de observar aqui, sobre uma mulher doente. Essa mulher doente, ela foi curada no sábado. E no sábado, o judeu não permitia que se fizesse nada. Então veja bem os limites do judeu naquela época. Eles eram religiosos, muito religiosos. Ali estava presente, quando Jesus cura essa mulher, estava presente os sacerdotes, porque os sacerdotes, os levitas, pessoas de padrão na igreja, estavam presentes, observando o que Jesus fazia, se era certo ou errado. E eles achavam que Jesus estava fazendo errado porque ele curou uma mulher que estava encurvada há muitos anos. Ele curou aquela mulher. Ele curou aquela mulher e houve crítica. Por quê? Porque ele curou aquela mulher. Agora vejam bem,
Jesus falou para aquelas pessoas que estavam criticando ele: escuta, se uma ovelha sua, se um boi seu cair num buraco, você não tira ele? Tiramos. Pode ser de sábado. Você tira. Você não dá água para os seus animais, sendo sábado? Dá água. Claro que dá. Então veja bem, e agora porque Jesus curava uma pessoa, esses religiosos criticavam Jesus. Então veja bem que muitas vezes a religião, na religião, a gente faz aquilo que a gente tem vontade. A gente não observa os nossos limites. Então, para criticar Jesus, eles tinham os limites deles dentro da igreja que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus estava fazendo. Mas eles criticavam. Então, veja bem que a gente precisa observar bem sobre limite. Os meus limites têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Quando eu busco os limites da minha esposa, é diferente dos meus limites. O seu limite é diferente do meu. Então, o que a gente tem que ver? Qual é o limite que a gente deveria ser padrão nosso? O limite de Deus. Esse é o que traz consciência correta, porque Ele é perfeito. Eu não sou perfeito e cada um de nós não somos perfeitos. Então, você procura os limites daquele que é perfeito para ser um limite perfeito. Muito bem. Andando de acordo com a vontade de Deus, a gente tem alguns ensinamentos de Deus para a nossa vida. Observem aqui um trechinho que eu vou ler em Romanos 12, do 9 ao 13, diz assim: o amor deve ser sincero. Olha, uma das coisas que Deus existe para os nossos limites, seja você, a religião que for, porque eu sempre falo que religião não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Então veja bem, o amor tem que ser sincero. Esse amor sincero, esse amor verdadeiro, esse amor puro, a gente tem que procurar essas qualidades em Deus, porque Ele vai trazer aquilo que é correto para nós. Quando você procura em Deus o ser correto, Deus vai iluminar a nossa mente para fazer as coisas de uma maneira correta. Então observe, o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ele não quer que a gente viva sozinho. Ele quer que a gente tenha o amor dele, mas também fale do amor dele. Mostre para os outros que com Deus a gente vive muito melhor, de uma maneira muito mais saudável, mais pura, mais digna, mais honrada. Porque senão os nossos limites permitem muita coisa que Deus não permite. Então é por isso que a gente tem que ter uma comparação entre o meu limite e o limite de Deus. Porque Ele é perfeito e eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Abençoe aqueles que nos perseguem. Olha bem que a gente tem sempre um pé atrás com aquelas pessoas que não gostam da gente e procuram fazer mal. Mas o que Deus pede? Ele pede para que a gente abençoe essas pessoas. Que a gente não odeie nem essas pessoas. Por que Ele faz isso? Porque não se apaga fogo com gasolina. Se apaga fogo com água. Então, quando você exercita abençoando a pessoa, em troca eles vão perder o ódio de você. Por quê? Porque ele não consegue encontrar em você o ódio. Então veja bem, como que a gente tem que melhorar nos nossos limites. E não é fácil, mas é uma luta. É por isso que Deus tem que estar em companhia da gente, para a gente se moldando aos princípios de Deus conforme Ele vai mostrando. É por isso que a gente precisa da Bíblia, porque ela instrui, ela orienta, ela mostra que os nossos limites têm muito erro. E veja bem, os nossos limites permitem que a gente veja as coisas, às vezes muito mal vistas,
no nosso dia a dia. Agora, Deus vê o futuro. Então, esses limites que Ele estabelece para nós é para abençoar o nosso futuro e também o futuro do nosso próximo. Continuando a ler. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Sabe, a vida do nosso próximo deve ter influência em nossas vidas. A gente pode viver momentos tristes chorando com aqueles que estão chorando, mas a gente pode ter alegria naqueles que estão com alegria. A gente deve ser unidos ao próximo, unidos. É por isso que eu gosto tanto da minha família, eu gosto tanto das minhas pessoas, que eu queria que a palavra de Deus estivesse sempre no coração de todos os meus parentes e amigos, para que Deus pudesse moldar cada coração segundo os princípios dele, segundo os limites dele, porque os limites dele são perfeitos. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Sabe? Muitas vezes a pessoa quer se associar com pessoa superior para receber deles. Mas aqui Deus está falando o contrário. Associe-se com uma pessoa de menor valor, de uma posição inferior. Por quê? Porque você pode abençoar essas pessoas. Elas se sentem felizes com o seu apoio. Elas se sentem felizes com a sua amizade, com o tratamento que a gente tem com essas pessoas. Então, veja bem, como é importante a gente tratar bem o nosso próximo. Não importa a posição que ele tenha. Se ele é mais do que você ou menos do que você, mas a gente tem que viver dentro de Deus, nós somos todos iguais. E é essa posição que a gente tem que tomar. A posição de como Deus nos olha. Ele nos olha sendo todos iguais. É essa posição, é esse limite que Deus nos dá para olhar para o nosso próximo. Com humildade e com amor. Não retribuam ninguém a mal por mal. Olha, se alguém te faz o mal, é muito fácil a gente, pelos nossos limites, a gente se vinga. O que Deus pede? Não, observe os meus limites. E fala, não faça mal ao seu próximo. Ele fez mal para mim, eu não faça mal para ele. Não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Olha, para me fazer o correto o que é aos olhos de todos, Jesus andou fazendo todas as coisas e todo mundo viu que ele foi correto, ele foi digno. E as pessoas que crucificaram Jesus sabiam que ele não tinha crime. Mas veja bem, esse é o padrão. É o padrão de que Jesus, mesmo sendo crucificado, sem culpa, carregando os nossos pecados, mas ele não tinha culpa. E ele foi morto. As últimas palavras de Jesus Cristo foi: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tinha ódio em cima dele, estava carregado de ódio, carregado de desprezo, mas ele tinha só uma coisa, queria abençoar aquelas pessoas. Ele queria levar aquelas pessoas, que Deus perdoasse aquelas pessoas, que elas pudessem seguir Jesus, seguir o exemplo de Jesus, porque ele só deixou bom exemplo. Então veja bem, que entre os limites que a gente tem traçado na nossa vida e os limites que Deus mostra para a gente viver, os limites de Deus, os nossos limites são de vingança e coisas parecidas. Os limites de Deus é de perdão. É de perdão. Qual é a melhor maneira de viver? A de Deus, porque Deus é perfeito. E eu aprendi isso. Eu quero
Eu amo os meus parentes, os meus amigos, as pessoas que estão me ouvindo, que estão participando comigo dessa meditação. A gente faz isso com todo o amor, porque eu aprendi isso de Deus. Eu não tinha isso, eu não tinha, mas Deus me deu. Então, louvado seja Deus. E Deus, assim como Ele deu para mim, Ele quer dar para todas as pessoas. Mas se a gente precisa confiar nesse Deus, ver os limites dEle, para receber as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Muitas vezes, Deus preparou tantas bênçãos e Ele não dá. Não dá, sabe por quê? Porque nós não vamos buscar. Se a gente for buscar as bênçãos de Deus, Ele está com as bênçãos para dar. Então, que Deus abençoe você e busque bênçãos nas mãos de Deus, que é lá que você encontra. Busque ter os limites de Deus na sua vida, sem ódio, sem preconceito, sem maldade, procurando ajudar o próximo, abençoando o próximo. Veja como Jesus andou. Ele é o modelo nosso, para que a gente ande dessa maneira e glorifique a Deus e tenha muito a ganhar. Porque quem segue Jesus só tem que ganhar, principalmente o céu. Mas aqui na terra você já pode viver um pedacinho do céu. Quando você deixa os seus limites egoístas e segue os limites perfeitos de Deus, para honrar e glorificar. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Eu diria isso toda a minha vida. Deus é maravilhoso, porque o que Ele faz na vida da gente, a transformação é maravilhosa. Que Deus possa abençoar. E olha, eu estou falando isso porque eu espero que vocês raciocinem qual é a melhor maneira de eu viver. Seria, porque a religião todo mundo tem. Mas muitas vezes essa religião é uma capa. É uma capa de desculpa. Você vai falar de Deus para a pessoa fala assim, eu já tenho Deus. Eu já tenho religião. Como que fosse uma barreira que se cria falando de religião? Eu não vim falar de religião. Eu falei de Deus, do amor de Deus, das grandezas de Deus. É Ele que tem que ser imitado. Jesus a gente tem que imitar Jesus Cristo. Como Ele andou, Ele mandou na terra para mostrar como que a gente deve andar. E se andarmos como Jesus foi muito feliz. Embora Ele teve que morrer pelos nossos pecados, mas Ele teve alegria aqui na terra, porque muitos adoram a Deus hoje, por causa da atitude que Jesus teve de morrer na cruz para trazer a salvação para nós. Agora tem um detalhe, a salvação Ele dá a quem pede, a quem segue, a quem obedece os seus limites. Se eu não obedecer os limites de Deus, infelizmente, eu não tenho essa dádiva de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa raciocinar. Deus te ama, mas ama muito. Então, o amor de Deus não dá para a gente medir. Eu digo que amo vocês, mas Deus ama muito mais. Que Deus possa abençoar nós, que nós possamos estarmos juntos com os limites de Deus, observando os limites de Deus, que Ele traz a paz. Que o Senhor abençoe. Amém.